Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo aqui no projeto Minha Redação. Agora, o assunto principal é estudo de caso. Muitas bancas têm pedido em seus editais o estudo de caso na parte da redação. Há alguns casos de redação dissertativo e argumentativo, mas agora tem sido comum também o estudo de caso, que é um texto elaborado a partir de uma apresentação de uma situação prática. Então, se o concurso ele é para a área da medicina, para médicos, para enfermeiros, é contado ali uma historinha e pede-se que elabore um estudo de caso sobre aquele assunto. Se o concurso é para a área administrativa, da mesma forma, conta a historinha e, dentro dos conhecimentos específicos da área, pede que se elabore um estudo de caso. Então, alguns concursos já está com esta modalidade. Mas quais são as características de fato de um estudo de caso? A primeira coisa é a concisão. A linguagem, ela precisa ser objetiva e precisa. Atenção, porque você precisa demonstrar conhecimentos da sua área e é escrita sempre em terceira pessoa de maneira impessoal. Qual é a estrutura, então, do estudo de caso? Ele parte de uma situação hipotética. Para essa situação hipotética, você precisa começar ali com uma introdução. Essa introdução, ela precisa ser uma introdução dissertativa, já mostrando que você conhece sobre o caso que está sendo contado, você tem domínio do assunto. Depois vem o desenvolvimento. O desenvolvimento é argumentativo. Você precisa demonstrar ali na sua escrita estratégias de resolução daquele problema. E aí vem a conclusão, que você vai propor uma intervenção naquela situação. Existem 3 tipos de estudo de casos: os exploratórios, que busca conhecimento preliminar do tema, eles são apresentados para cenários diferentes. Existe também aqueles que são descritivos. Neste caso, busca-se aí detalhes e a solução para a solução para o problema. E depois nós temos os analítico. Analítico, ele reúne e apresenta dados para uma discussão. É como se fosse uma discussão bibliográfica, ok? Existe um objeto de análise para ser estudado. Como a gente escreve? Então, depende se ele vai ser exploratório, se ele será descritivo ou analítico. A partir disso, você entende, compreende ali o que é para ser feito e vai fazer da seguinte maneira. Qual é o problema? Todo tema nasce de um problema. Atento, você faça a pergunta assim. Leu lá a historinha que foi contada, pergunte: qual é o problema que eu terei que resolver? Pensa nisso. Depois, qual é a solução para este problema? E se este problema for resolvido, qual é o resultado? Respondidas essas 3 perguntas ali no seu rascunho, você vai pensar em algumas estratégias, de que forma eu posso resolver esse problema e de que forma esta solução pode ser aplicada, tá bom? E na conclusão, você vai concluir com os pontos fortes desse aprendizado aí, ok? Vamos pegar aqui, olha, um estudo de caso como exemplo. Vamos supor que o concurso era para psicologia. Então, um psicólogo, ele vai fazer, conta ali a historinha de um paciente que está deprimido, tá? E como resolver a situação desse paciente deprimido. A primeira coisa que o psicólogo faz, ele elabora uma pequena história desse paciente. É como se o paciente fosse um avatar. Inclui ali o seu histórico de saúde mental, eventos traumáticos que foram vividos, relacionamentos próximos. Daí um significado para esse paciente estar necessitado da procura de tratamento psicológico. Ele destaca as características físicas, tá vendo? Está criando um avatar.
social, como idade, gênero, status socioeconômico, tá? Apoio disponível, primeiro parágrafo. Agora, no segundo parágrafo, em seguida, o psicólogo identifica, analisa os problemas a serem investigados, tá? Como os fatores que desenvolveram a depressão do paciente, os padrões de pensamento que ele tem, quais são os fatores que podem influenciar a sua recuperação. E a partir disso, dessa coleta de dados, então, o segundo e terceiro parágrafo, coleta de dados aí desse paciente. Por fim, agora já no quarto parágrafo, para a conclusão, ele analisa esses dados, utiliza a técnica estatística, se houver conhecimento, e compara os resultados com outros casos. Aconteceu assim para ciclano, pode ser assim para fulano, tá bem? E isso permite, gente, que o psicólogo, ele compreenda melhor a situação, né? Elabore estratégias e dê aí a solução para o problema. Estudo de caso realizado. Compreendeu? Então, mais um aqui, olha, um estudo de caso de sociologia. Vamos supor que ali é uma situação para um sociólogo resolver. Então, o sociólogo ele vai fazer o estudo de caso em uma comunidade rural que está enfrentando desafios econômicos. A primeira coisa, descreve em detalhes a característica da comunidade, o seu tamanho, a localização geográfica, a composição demográfica e as principais atividades econômicas. Pronto, descreveu isso. Vamos lá agora para o segundo parágrafo. Em seguida, o sociólogo, ele analisa os problemas a serem investigados, como a falta de emprego, oportunidade, educação, a migração em massa para áreas urbanas e a falta de estrutura básica. Pronto. Agora, terceiro parágrafo. Coleta dados por meio de entrevistas, tá? De moradores da comunidade, observando seu estilo de vida, análise dos dados como o índice do desenvolvimento humano e estatística de emprego. Com base nesses dados, o sociólogo ele já vai começar a falar das causas e consequências dos problemas identificados e compara com outros estudos de comunidade semelhante. Então, agora vamos para a conclusão. Isso permite que o sociólogo compreenda os fatores que diminuem os desafios enfrentados para a comunidade e proponha, dentro disso, uma solução. Entendeu? Estudo de caso, ele é desta forma. Agora, você quer um modelo pronto? Comenta aqui comigo se você precisa de um modelo pronto, se você precisa entender quais são os conectivos, né, para escrever esse texto. Quer modelinho? Pede aqui que eu faço para você. Até mais. Tchau, tchau.